Pronto, pessoal, vou gravar por aqui mesmo, essa parte. Vamos então. Sobre a discussão sobre etnomatemática. Curtiram a discussão? Tem algo mais para falar, assim? Eu acho que só uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que é importante, que elas falaram bastante, assim, que eu acho que tem uma coisa que é bem importante, sobre, que é uma coisa que eu falo muito, né? Que é não pensar a matemática como um conhecimento universal, né? Que é uma visão muito senso comum, né? Uma visão muito assim convencional, que a matemática é um conhecimento universal, isso coloca a matemática uma superioridade em relação a outras áreas do conhecimento, e que a matemática é uma construção social e humana como qualquer outra coisa, e que essa matemática que a gente tem hoje, hegemônica e tal, ela também foi construída a partir de necessidades humanas, e ela não pode ser colocada, assim como a arte de uma cultura, ela não pode ser colocada, a música, ela não pode ser colocada como uma coisa culturalmente superior a de outra cultura, né? Assim. Então, da mesma forma, eu não posso dizer que uma cultura que não conta números muito grandes é inferior à nossa que conta, porque elas têm isso isso vem de outro, né? Assim. E a gente não pode dizer que a nossa visão de mundo é melhor do que as outras. Outras cosmologias, como o Alan falou semana passada, né? Assim. Beleza? Mas uma outra coisa que a Cecília falou como uma crítica a muitas abordagens de etnomatemática, que seria assim, seria a gente, com o nosso olhar, às vezes ver matemática em coisas de outras culturas que aquela cultura não identificou como matemática. Tipo, ser uma cerâmica marajoara, né? Tem trabalhos que vê lá e fala, isso aqui é uma congruência de triângulos. E para eles não é, não estão nem aí para isso. Para eles é uma coisa. Hã? Isso. E isso eu acho que é uma coisa grave. Por quê? Porque, por exemplo, pegando esse exemplo, né? A cerâmica marajoara, ela já tem um valor em si importante, né? Assim, então, essa visão que parece que é uma visão que, embora seja legítima, ela também é colonizadora. Que é como se fosse assim, eu preciso identificar essa matemática hegemônica em outras culturas como se isso desse valor àquela cultura. Entenderam isso? É, exatamente. Então, é como se a sua visão fosse melhor do que a dos outros, de novo. Né? Então, por exemplo, uma arte indígena, ela não precisa ser relacionada com a matemática para ela ser valorizada. Né? Ela, não precisa um homem branco ir lá e falar que aquilo tem valor. Aquilo já tem valor. Né? Assim. Então, acho que isso são duas mensagens importantes para vocês prestarem atenção daqui para frente. Né? Beleza? E também, sem querer, assim, vamos dizer, puxar a brasa para minha sardinha, mas uma coisa que eu acho que já viram várias pessoas falarem é que como a gente, assim, por que eu quis botar essa disciplina, trazer essa discussão para essa disciplina? Porque muitas vezes a gente passa a graduação inteira sem falar nada disso em matemática, entendeu? Então acho que é muito legal vocês já estarem vendo isso, muitos de vocês estão no começo do curso, não é? Então, mais alguma coisa sobre isso? Estão curtindo as aulas de forma geral até agora? É. Mas antes de isso, eu também não conhecia o conceito de astromatemática. Já tive aulas de astromatemática, mas sem saber que era astromatemática. Uhum. Como potenciação, eu aprendi com uma história que era sobre... Não era uma história real, né? Mas era uma história
do Egito, né? Uhum. Falava da potenciação, só que era praticamente física nuclear. Que dizia o seguinte: tinha um rapaz, ele era um matemático conhecido, né? Ele morava no Egito, e aí ele tinha o jogo não era dama, xadrez. Ele jogava xadrez, né? E aí ele era bem conhecido por isso. E aí o rei do caso, o faraó da época, ficou sabendo disso, chamou ele para o castelo e tal, para conversar, e falou para ele assim: ah, olha só, para te homenagear, eu vou te dar o que você pedir, o que você quiser. Você pode... E aí ele falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu quero 1 grão de arroz. Aí, nos quadradinhos, acho que tem 64 quadradinhos, certinho. Ele falou: eu quero 1 grão de arroz aqui, depois você coloca 2, e aí você vai fazendo essa lógica aqui, aumentando 2 por 2, que é a lógica da potenciação, né? Essa lógica. E aí, o pessoal igual começaram a rir dele, falaram: cara burro, eu queria ser o que eu queria e tal. Eles foram fazendo essa contagem. Chegou um momento que já não dava mais para contar, e a conta já passava, porque o estoque todo do país podia fazer de grão de trigo, e foi assim, meio que descobrir a potenciação, né? Conhecer a potenciação na história do Egito, mas sem saber que estava ali, de certa forma, se envolvendo nas matemáticas de alguma forma, né? Trabalhando com astronomia, pelo outro campo, e, além disso, descobrindo, de certa forma, da onde surgiu a potenciação. Exatamente, isso aí. Mais alguém? Isso é muito legal, porque vai dar 2 elevado a 64 é um número absurdo, né?